né, seguindo o Evangelho, as várias curas físicas que Jesus fez de paralíticos, dos cegos, mas também curas emocionais. Como não lembrar de Zaqueu, que estava lá em cima da árvore, e Jesus diz: desce, Zaqueu, hoje eu vou jantar em sua casa. Como não lembrar da samaritana, que vai meio-dia ao poço pegar água, exatamente porque meio-dia era uma hora que ninguém ia ao poço, né? Ninguém ia buscar água, e ela vai achando que não vai encontrar ninguém, e está ali Jesus, que lhe diz: dá-me de beber, né? Mas, na verdade, Jesus se dirige àquela mulher porque ele queria curar o coração dela, curar o emocional dela, que certamente se sentia culpada, né, por tantas dores, talvez por uma vida um pouco desregrada, né? E aquela mulher se sentia fora da sociedade. E Jesus mostra para ela que ela é capaz, chama para perto. Ele apresenta para nós, Jesus nos apresenta uma postura de ruptura com o passado, de ruptura com o pecado. Ele não desconsidera as crenças, o templo, né, como a gente vê no Evangelho de hoje. Ele não condena as crenças antigas, mas ele apresenta o seu amor misericordioso. É isso que ele vem trazer para a humanidade, o seu amor misericordioso. Ele perdoa os pecadores, ele conversa com mulheres, ele cura em dia de sábado. Sua pedagogia é demonstrada de um modo que eu vejo, assim, na minha percepção, como um modo magistral, ali no Sermão da Montanha, onde ele fala sobre as bem-aventuranças. Ali, ele alcança uma grande quantidade de pessoas de uma única vez, faz da montanha a sua sala de aula, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, né? Ele faz uma série, né, de bem-aventuranças. Mas como é que Jesus ensina? Ele utiliza um material didático fantástico, que é aquele que a natureza nos oferece. E um material que era conhecido das pessoas daquela época. Porque ele conta histórias, né? Ele conta as parábolas, e ele apresenta um conjunto de imagens que são peculiares ali, àquele povo. Ele fala do sal, ele fala da terra, ele fala da ovelha, do pastor, da espiga, né, do pão, do vinho. Então, essa pedagogia da proximidade, da oralidade, que ele, com essa pedagogia, ele foi capaz de atrair, né? Atrair os discípulos, né? E atrair tantos outros seguidores. Então, esse foi um primeiro momento onde a gente fez essa memória aos lugares de fala de Jesus. Mas Jesus continua falando hoje. Suas palavras são dirigidas a mim, são dirigidas a cada um de vocês. Como ele nos disse no Evangelho de hoje, quero a misericórdia e não o sacrifício. E qual deve ser a nossa resposta às palavras de Jesus? Eu cito um texto de Chiara Lubich. Acredito que todos sabem quem é Chiara, mas só em rápidas palavras, Chiara é uma professora italiana
fundadora do movimento dos focolares, um movimento que nasceu no âmbito católico, mas possui abordagem ecumênica e está em mais de 180 países, né? Está difundido em mais de 180 países. Então, Chiara diz, existe um fato, né, sobre a palavra, né? Existe um fato muito importante que nos leva a amar apaixonadamente a palavra, a revestir-nos dela como se fosse o nosso distintivo, a nossa couraça. Trata-se de um fato pouco conhecido hoje, mas que nós devemos fazer brilhar a sua beleza. Vocês sabem que importância tinha a palavra de Deus para os primeiros cristãos? Muitas vezes, a palavra, as palavras de Jesus, a palavra de Deus do Antigo Testamento, era colocada no mesmo plano da Eucaristia. Os cristãos dos primeiros séculos nutriam-se tanto da Eucaristia como da palavra com o mesmo amor. Entre outras coisas, os primeiros cristãos diziam: nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue na divina Eucaristia, mas também na leitura das Escrituras. Ou então, essa leitura é como a consumação do Cordeiro Pascal. Ou ainda, meu refúgio é o Evangelho, que é para mim como a carne de Cristo. Orígenes escreve que a palavra que nutre as almas é uma espécie de corpo, do qual o Filho de Deus também se revestiu. Quando ele diz, isso é o meu corpo, né, de certo modo, ele deixa o corpo dele não somente na Eucaristia, mas também na palavra, na força da palavra. Se é assim, diz ainda Chiara, quantas vezes por dia desejaríamos comungar a palavra de vida, a palavra de Jesus? O maior número possível. E aí eu fiquei pensando, nesses tempos de pandemia, né? Nessa época tão difícil, né, que temos vivido, quando realmente não temos a possibilidade de receber Jesus Eucaristia diariamente, nós podemos nos alimentar da palavra. Nós podemos estar em comunhão com Jesus por meio da palavra. Nós sabemos que nem sempre é fácil, né, ter essa aproximação, ter essa facilidade, essa prática de ler a palavra, de estudar a palavra. Muitas vezes nos deparamos com os nossos defeitos, com os nossos limites, mas Jesus nos convida a sermos suas testemunhas, né? Lá no Evangelho ele diz, sereis minhas testemunhas, né? E se queremos ser homens e mulheres novas, devemos ser revestidos da palavra. Chiara ainda falando sobre a palavra, né, sobre esse aprendizado da palavra, ela diz que da mesma forma como as crianças precisam ser alfabetizadas para aprender o ABC, né, para aprender as letras do alfabeto, da mesma forma, a gente deve se familiarizar com a Sagrada Escritura, com o Evangelho. Porque, diz Chiara, se a gente não conseguir assimilar as palavras de Jesus na nossa vida,
nós, embora bons cristãos, continuamos analfabetos do Evangelho, incapazes de escrever o Evangelho com a vida. Eu vou repetir esse trechozinho que eu achei muito forte. Né? Chiara, ela disse que a gente deve se familiarizar com o Evangelho, com a palavra, da mesma forma como as crianças vão aprendendo o alfabeto. E ela diz, se nós não assimilarmos o Evangelho, embora bons cristãos, nós correremos o risco de continuarmos analfabetos do Evangelho e incapazes de escrever com a nossa vida o Cristo. Chiara faz também essa comparação com a Eucaristia. Ela diz, como na hóstia santa está Jesus inteiro, né, ali na hóstia para os católicos, para aqueles que comungam, quando a gente recebe a comunhão, a gente recebe Jesus inteiro. Assim, também, em cada parte do Evangelho, está Jesus inteiro, em cada uma de suas palavras. E ela lembra ainda, aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática é como uma casa construída sobre a rocha. Né? Mais uma das parábolas que Jesus contou aos seus discípulos. Né? Aquele que ouve a palavra e a põe em prática é como uma casa que foi construída sobre a rocha. Vem a chuva, sopram os ventos e a casa não cairá porque tem sua base na rocha da palavra de Deus. A palavra deve ser vivida momento por momento. Santo Ambrósio, um dos primeiros santos do cristianismo, diz: a nossa mente permaneça sempre com ele, jamais se desprenda de suas palavras. Ou seja, não devemos deixar espaço na nossa vida espiritual para nenhuma outra verdade que não seja aquela verdade que está na palavra de Deus. E isso significa estar em comunhão com a palavra. Mas ainda podemos nos perguntar, mas como fazer? Como é que nós, aqui, que estamos aqui essa noite, que paramos nossas atividades para fazer esse encontro tão gostoso, né? Como podemos fazer para acolher, né? E para estar em comunhão com as palavras de Jesus? Na prática, né? Como estar em comunhão com as palavras de Jesus? E aí eu retomo o evangelho do domingo passado. Para quem foi à missa no domingo passado, ou para quem pôde acompanhar, participar da missa pelos meios de comunicação no domingo passado, viu que o evangelho tirado do evangelista Mateus, ele fala da parábola do semeador. E eu achei muito interessante uma analogia que o padre Valdes, que é o padre aqui da Igreja Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, ele fez uma analogia entre as figuras apresentadas nessa parábola do semeador e a nossa vida. E eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. Ele disse que muitas vezes, a parábola, só relembrando a parábola do semeador, né? Na parábola Jesus diz que um semeador saiu a semear e algumas sementes caíram na beira do caminho, algumas sementes caíram no terreno pedregoso, algumas sementes caíram nos espinhos, e
algumas sementes caíram em terra boa, né? Então, o padre dizia assim, que muitas vezes as nossas distrações da vida fazem com que a palavra de Deus caia em nosso coração, mas nós estamos tão distraídos que deixamos a palavra de Deus como essa semente que está à beira do caminho. Não damos importância, né? Porque estamos preocupados com tantas outras coisas e não temos tempo, né, de nos abrir para essa palavra de Deus. Muitas vezes nós somos como aquela semente que cai no terreno pedregoso. A palavra de Deus entra no nosso coração, nós, por vezes, até dizemos que acolhemos, que estamos acolhendo a palavra de Deus, mas não permitimos que ela crie raízes, que ela se solidifique. Ficamos na superficialidade. E ainda, muitas vezes, nós temos o coração dividido, né, com várias coisas. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas também recebemos em nosso coração outro tipo de semente, outras sementes, que são aqueles espinhos que vão, ao mesmo tempo que cresce a semente da palavra de Deus, cresce também aquela erva daninha que vai sufocando a palavra. E, por fim, nós podemos, e oxalá sejamos, terra fértil, terra boa, generosa, coração aberto, desejoso de acolher a palavra de Jesus. Essa palavra que pode nos transformar verdadeiramente no homem novo, na mulher nova, que nos dá fecundidade incomparável. Essa é a boa semente da palavra de Deus. Então, né, para concluir, como podemos encontrar Jesus na palavra, aprendendo, né, como diz Chiara, né, nos alfabetizando na arte do Evangelho, na prática do Evangelho, aprendendo cada vez mais a ler e a meditar a palavra do Evangelho e deixando que o nosso coração seja essa terra fértil para acolher seus ensinamentos. Tem um salmo que eu gosto muito, é o salmo que Chiara usava muito quando ela ia escrever a palavra de vida, que é o Salmo 119, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, deixemos-nos nos guiar pela palavra de Jesus, que é luz para o nosso caminho. Nesse período, né, de coisas tão difíceis, de realidades tão difíceis que a gente vive, né, muitas vezes vem uma inquietação, né? Para mim é muito difícil a gente não ver uma perspectiva, não ter uma programação que a gente saiba que realmente vai cumprir presencialmente, né? A gente precisa reaprender ou aprender tantas outras coisas agora em tempo mais rápido, né? A fazer coisas novas, principalmente ligadas à tecnologia. E muitas vezes isso estava me angustiando. Mas em um desses dias, o evangelho era exatamente esse de lançai em mim as vossas preocupações. E
eu disse, puxa, mas realmente, se a gente dar tudo a Jesus, né? Se a gente consegue fazer esse passo de dar, de colocar todas as nossas preocupações no coração dele, realmente a gente vai alcançar o repouso, o restauro da alma, porque as preocupações deixam de ser nossa. Né? Nós não temos nada, nós temos o momento presente para viver. Mas a preocupação, a gente está preocupado com a coisa que ainda não aconteceu. Então, é uma pré-ocupação. Então, quando a gente se preocupa, a gente perde tempo. Então, o tempo que a gente tem é para viver o momento presente. E no momento presente, a gente coloca tudo aquilo que a gente não consegue resolver no coração de Jesus. Porque ele é a palavra viva. Ele é o amor. E como amor, ele vai acolher tudo. Todas as nossas dores, todas as nossas misérias, todas as nossas preocupações. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês na noite de hoje. E aí, agora a gente fica aberta ao diálogo, a ouvir vocês. Depois, se sobrar tempo, eu posso contar mais alguma experiência, mas por enquanto é isso. Obrigada. Nada. Eita. Amém, muito obrigado. Então, né, meu nome é Luiz, né, eu moro aqui em Propiá, né, e sou o ex da Fazenda da Esperança, né, passei lá em Gararu, 2013, só para vocês saberem quem é que tá falando. Então, eu tinha uma experiência, assim, foi muito forte e me lembrava muito, né, pelo tema de Maria, que ele está dando agora, né, de amar, de ir além. Né? Eu tive uma experiência agora quarta-feira no trabalho, né? Eu tomo conta, eu trabalho numa loja de calçados e tomo conta do depósito, né? Eu ajeito as caixas, tal, os calçados é comigo, a mercadoria que chega é comigo, né? E assim, eu vi uma forma de as meninas chegar lá embaixo e subir e pegar os calçados mais rápido, né? Eu numerei caixa por caixa. Tipo, tem marcas de calçados que é muito modelo diferente, né? Tipo, Visano, Moleca, tem mais de 200, 300 modelos diferentes. Então, eu fiz o quê? Eu peguei cada modelo, fiz uma numeração, né? De um até onde vai, até acabar. E ficar mais fácil para elas, né? Que lá embaixo já tem já um número, e quando ela sobe, já vai naquele número e pega. E o que está acontecendo? Eu não sei se é preguiça, eu não sei o que é que está acontecendo com aquelas meninas, porque ela pega a caixa 128, né? Dela botar no mesmo lugar do 128, ela bota no 130, 119, mas não bota no mesmo lugar, né? E nisso eu venho amando, né? Por lá, pego, tal, mas com raiva. Pego e boto no lugar, tal, né? Mas amando. O que aconteceu nessa semana? Quarta-feira, minha patroa chegou e disse, Luiz, como os casacos, chegou muito casaco, e não tinha condições de botar lá embaixo, não tinha espaço, ela disse, Luiz, faz o seguinte, peça as meninas para arrumar isso lá em cima, porque já tinha algumas caixas de casacos. Só que o que também, como elas pegam nas pressas, os casacos, aí tem parte, nós botamos nas caixinhas, né? Tudo divididozinho, tudo separado. Parte masculina, parte infantil, né? Parte feminino. E como elas pegam nas pressas e voltam, tava tudo bagunçado. Aí minha patroa chegou e disse, Luiz, faz o seguinte, chama as meninas lá e manda arrumar. E chegou esses agora novo, você já deixa tudo certinho, né? E assim, eu já fiquei já no meu humano, né? De descer, pedir para elas arrumar, né? Ficou porque assim, eu fazia aquele ato de amor, de pegar aquela caixinha, botar num lugar tal, porque elas não colocavam, podia ser do lado, mas elas não colocavam num lugar. E eu falava assim, no amor tal, né? Mas elas não colocavam. E aí eu já vinha meu humano, né? Eita, agora eu vou pegar elas, que elas vão arrumar essas caixas tudinho aqui agora, né? Nosso mano mesmo, nosso homem velhozinho falando, né? Aí eu desci, né, lá pra baixo, ainda descia, tava lá em cima, ainda desci, né? Chegando lá embaixo,
ela estava ajeitando algumas coisas lá embaixo, né? E tinha muita coisa para ajeitar. E aí que a palavra me cobrou, né? Porque se eu tô sem fazer nada, porque eu ia chamar elas para ajeitar, né? Porque eu não posso ir lá e ajeitar, né? De amar mais ainda, né? De além do meu, né? De um amor com minhas colegas de trabalho, né? E assim, isso eu fiz. Cheguei lá em cima, né? Eu mesmo fui ajeitar as caixas tudinho, ajeitei as caixas tudinho. E assim, me senti muito alegre de feito essa experiência, não ter chamado elas, né? De ter o meu ter feito, né? Isso, minha experiência foi essa. Amém. Bem, então, né? Eu também, para mim, eu estava pensando em outra experiência, né? Contar, né? Porque a palavra, como já foi dita, né? Realmente ela cobra muito da gente quando a gente tem essa descoberta de Deus na palavra, né? E que eu também já tenho algum tempo que eu participo de movimentos oculares, né? E uma das coisas que me foi forte na vivência da palavra, né? E até hoje a gente tenta realmente viver essa palavra diante da vontade de Deus para nós, né? E que muitas das vezes a gente quer viver diante da nossa humanidade. E veio forte para mim, já tem mais de 10 anos que o meu pai, né, aqui conosco, aqui na Terra, no caso, né, foi para a casa do Pai, do Eterno Pai. E era tão bacana que, sim, uma das primeiras coisas que eu aprendi a viver essa palavra, a colocar lá em prática, foi com o relacionamento com ele, né? Eu lembrava assim, era tão forte, eu nem estava lembrando disso, né? Mas aí foi tão forte que quando uma coisa que marca o coração da gente, a vida da gente, a gente de imediato vem à tona, né? Toda aquela realidade de amor, né? Para que todos que conhecem a minha história, não que meu pai seja, né, uma pessoa, né, ruim, mas eu não tinha aquele relacionamento tão forte, né? Como filho e pai, assim, né? Tão forte, tão intenso. E quando descobri a palavra, a vivência, eu vi que aquilo dali era tudo erro da minha pessoa, né? Porque eu tinha que enxergar e viver aquele momento presente com ele diante da realidade de amor que tinha que colocar. E isso foi passado para mim, né? Era tão interessante, tão forte para mim que eu lembro que muitas das vezes, logo quando eu conheci verdadeiramente a palavra, eu lembro que em momentos assim, digamos difíceis, né? A gente, eu sempre tentava ver sempre com olhos novos cada realidade, né? Que se apresentava para mim. Eu lembro que teve um momento que me marcou bastante, né? E que, claro, que isso aí já é só realmente uma fala, não uma lembrança, mas diante do que a palavra transforma, né? De um encontro que eu fui, falava justamente um jovem nessa experiência que ele tinha com o seu pai, e ele dizia que uma coisa tão simples, né, de se fazer, e ele dizia que ele se fazia um, né, e ele descobriu isso e conseguiu, nessa descoberta de se fazer um, amar, né, amar o seu pai. Então, vinha com isso intensamente, né, e quando eu chegava aqui em casa, uma das coisas que ele gostava muito, lembra, era filme de cowboy, na época que chamava, né, e ali eu não gostava tanto. Mas para me fazer esse um com ele, ali eu assisti aquele filme, né? Então, cada ato de amor que ele fazia comigo, que antes eu não enxergava com tanta clareza, na maioria das vezes, devido à minha humanidade, eu enxergava mais, digamos, as coisas que eu achava negativo, ficavam mais claras, porque a palavra me mostrava isso, né? A palavra no dia mostrava que eu teria que amar ele,
ou não só ele, né, a todos, mas que a palavra ia revelando em mim as ações que eu teria que fazer diante das atitudes que eu teria que ter, né? E ali foi me transformando. E uma das coisas que eu lembro forte, para não prolongar muito, que a história é longa, né? Mas foi uma história muito bonita de amor, né? Gerado e transformado num relacionamento de grande amor entre um pai e um filho, é que tudo ele passou a ver comigo, tudo, porque ele era doente, né, do coração, ele ficou, né, doente do coração, era doente, e ele, em um certo dia, toda a medicação que o médico passava, o que ele podia e não podia comer, eu era muito rígido, né, nesse sentido assim, porque eu amava, né? E o dia da sua morte, que ele morreu de infarto, eu lembro que no dia da sua morte, eu fui à feira com ele e numa última banca que estava vendendo queijo. Ali ele pedia queijo para comer, ele não podia, né? E aí ele pedia queijo, eu dizia, não, não pode. Só que justamente aquele dia, que foi um sábado, né? Que a feira daqui da cidade, um sábado. Justamente naquele dia, ele veio a falecer, né? Mas não que eu fiquei com esse sentido, assim, de remorso, por não ter amado aquele pedido dele, não. Porque eu tentei amar completamente até o último momento, né? E isso era muito forte para mim. Eu lembro muito forte quando uma pessoa, que é da obra do movimento dos Focolares, chegava até a mim e eu tinha muitas comunhões com essa pessoa, né? Então essa pessoa chegava até a mim, né? E aí você verdadeiramente conseguiu nessa trajetória amar, viver a palavra? Eu nunca esqueci disso, né? Diante dessa realidade de relacionamento, e ali eu dizia, amei concretamente, né? Então, é um fato que tem muito tempo, né? Mas eu agora realmente mais forte em falar, porque assim, eu digo que se não fosse a vivência da palavra em minha vida, eu não seria nada, né? Realmente, eu só sou algo, eu só sou um instrumento se eu consigo viver a palavra. Se realmente eu tento sempre recomeçar diante das atitudes que muitas das vezes eu não consigo viver como um homem novo, né? Diante de todos os anseios que realmente o mundo nos impõe, né? E aí, quando você quer abraçar essa vivência do Evangelho, quer viver esse Evangelho concretamente, de modo único, né? Realmente em você, você não consegue mais, é como se fosse um ar que nós respiramos. Você não consegue mais viver realmente a cada dia sem colocar e tentar ou recomeçar colocando essa palavra em prática. Para mim é muito forte essa experiência. Eu pensei, não estava no pensamento, né, realmente falar para vocês, mas é isso. Para mim a palavra é essa vivência de eu tentar cada dia, se aquele dia eu logo cedo não me acordar, não olhar qual é a palavra, para tentar vivê-la, né, no dia, que muitas das vezes a gente esquece, é natural, mas logo a gente lembra do amar sempre. Não, eu não fico bem, eu não fico legal, eu fico logo com qualquer dificuldade que venha se apresentar no dia, a gente se apresenta também com o homem velho, porque realmente a gente não deixou que o homem novo logo cedo também se acordasse com a gente. Amém. Está aberto, viu, família? As experiências. Boa noite, família. Meu bem. Boa noite, Aldo. O áudio tá muito ruim, Aldo. Tá dando muita interferência. Tá. Tente trocar o fone. Melhorou?
Ah, melhorou, 100%. Tá. Boa noite. Tem uma experiência, né, aconteceu hoje comigo, né? Tá 3 meses que eu saí da fazenda, né? Ainda não saí de casa, estou dentro de casa e a cabeça da gente vai virando um turbilhão, né? As coisas acontecendo, família parada em casa sem trabalhar, só um voltou agora há pouco. E falei para minha irmã hoje que ia dar uma volta, que eu não aguentava mais estar dentro de casa, né? Há 3 meses que eu estou aqui sem trabalhar, quero comprar minhas coisas, né? E isso tá me deixando muito abalado, né? E eu falei para minha irmã que ia sair, ela falou que não ia sair, me veio o homem velho, comecei a discutir com ela já por conta das coisas, né? A gente vai criando na nossa cabeça, né? Só em casa, assim, sem trabalhar, né? Sempre gostei de trabalhar e esses dias só em casa. Então, não pude morrer na minha vontade, né? Ver um homem velho, discutir com ela e pude me sentar aqui na frente de casa, ficar olhando da rua e me veio a vontade de pegar o texto, né? Para me orar, para me acalmar. Mas imediatamente morri, ver o homem velho novamente. Disse, não vou orar, eu vou sair. Não vou fazer a vontade dela, né? Depois foi que eu vim entender que era a vontade de Deus, que às vezes o mal vem para o nosso bem. Então, como eu estava querendo muito trabalhar, eu vi o homem velho, não fiz a vontade dela para ficar em casa por conta desse coronavírus. Tem minha avó, minha tia estão morando aqui com a gente por causa da pandemia, são do grupo de risco, né? Não pode estar saindo. Mesmo assim, eu saí e pude passar onde eu trabalhava, na casa do meu ex-patrão, na oficina, na serralharia dele. E ao conversar com ele, ele me chamou para trabalhar, né? Falei com ele, ele disse, ó, eu estava ligando pro rapaz agora, vou fazer um serviço aqui, eu estou sozinho. Mas já que você apareceu, não liga mais. Eu vi a vontade de Deus, né? Eu discuti com a minha irmã. O que eu faço no nome velho, eu podia olha para mim, para me poder trabalhar, né? Através dessa saída eu consegui trabalhar, comecei já agora à tarde, então eu vi ali a vontade de Deus. Para mim é gratidão. Maninho, tá aí? Desconectou o áudio. E ele saiu também. Dona Lenita ligou o áudio. A internet pausou aqui, mas já voltou. Vou dar continuidade, né? Então, assim, mesmo eu não morrendo na minha vontade, eu pude sair contra a vontade dela. Mas depois eu pude perceber que é Deus envolvido ali, porque aquilo tinha que acontecer para me poder sair, para me poder arrumar aquele emprego que eu tanto ia pedindo a ele, né? Então o fruto é que eu estou com a minha mente muito tranquila, né? Eu não pedi perdão à minha irmã, mas eu vou pedir perdão a ela, porque se eu não pedir perdão a ela, porque eu morri no meu velho, né? Discuti com ela. Se eu não pedir perdão a ela, eu não estou fazendo a vontade de Deus, né? Então, eu vou pedir desculpa a ela. E eu vi Jesus trabalhando hoje na minha vida, né? Pude ser chamado para trabalhar. E o fruto é que eu estou me sentindo muito bem. Agradecer só a Deus por tudo, né? Tá fazendo. E logo cedo minha irmã disse, não precisa você sair. Você tem comida, você tem teto. Tudo bem, tem comida, tem um teto, mas eu quero comprar minhas coisas aqui e tal. Vou estar dependendo só de vocês. Eu não sei quando é que isso vai passar. Então depois eu pude perceber que ali foi a vontade de Deus, né? Aquilo tinha que estar acontecendo para poder sair, para ser chamado
para trabalhar, né? Uma experiência essa. Tenham uma boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Tá aberto, família. Eu vou contar um pouco da minha, porque minha filha já está precisando de mim. Eu já vou adiantar meu lado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, família. Boa noite. Tem alguém que vai falar antes? Pode falar, viu? Fica à vontade. Alguém está me ouvindo? Sim, pode continuar. Então, aí ela teve o Covid, ela mora em Aracaju, eu moro em Propriá. Ela teve o Covid, eu precisei de vir cuidar dela. Nesse cuidar dela, peguei também. Em seguida, o marido. Então, ficamos assim. Quando ela estava se recuperando, aí em seguida fui eu e o pai. Graças a Deus passou, todo mundo ficou bem. Fomos todos curados. E por sorte do marido e por obra de Deus, o marido dela não pegou, que é uma pessoa de idade, de 70 e poucos anos. Não pegou. Com nós três dentro de casa nessa situação, e ele não pegou. Um apartamento tão pequeno, todo mundo junto, e ele não pegou, graças a Deus. Por ser uma pessoa de risco, que é diabético, de idade. Embora que eu também sou do grupo de risco, que sou cardíaca. Mas, graças a Deus, eu dei graças a Deus que ele não pegou. E aí, em seguida, quando estava todo mundo recuperado, vem outra situação. Minha filha adoeceu, não foi mais Covid, já foi outra situação. Uma questãozinha aí no útero, um problemazinho aí no útero. Eu sei que eu estou aqui há mais de mês só cuidando dela. Abandonei todos os meus serviços lá em Propriá, porque eu vivo de aluguel, tenho umas duas casinhas de aluguel, eu tenho que estar sempre fazendo alguma reformazinha, alguma coisa. Aí abandonei tudo para estar cuidando dela. Como também abandonei os outros. E tem um filho que está lá, sozinho. Levou até a namorada para se distrair. E eu estou por aqui ainda. Em nome de Jesus, estou por aqui, não sei até quando. Estou aqui cuidando dela. E mãe é isso, né? Mãe nasceu para servir mesmo, para cuidar, para amar. E assim, estou aqui. Até o dia que Deus quiser, que ela vai ficar bem com fé em Jesus, está se recuperando. Estou aqui. E só agradeço a Deus por estar aqui, em pé, viva, por ter sido curada. Eu agradeço muito de joelho todos os dias. Eu não sei se sou tão merecedora de tanta bênção desse jeito, de ter sido curada, porque eu tinha tanto medo por ser uma pessoa de risco. Eu achava que se eu fosse pegar, morria. Eu vivia em pânico, mas graças a Deus, Deus me mostrou que não é isso. Que não foi assim, não tinha que ser assim. Eu tinha que viver. Eu estou aqui, graças a Deus. Amém. Boa noite. Meu nome... Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Meu nome é Isaac, eu sou um ex também da Fazenda. Poucos aí me conhecem, né? Conheço o Luiz, só eu achei que eu conheço. Mas eu passei na Fazenda de Lagarto em 99 e 2000, né? Eu sou de Vitória da Conquista, Bahia. E como Dona Maria falava aí, né? Foram muito louváveis, né, as palavras que ela colocou aí dessa desencarnar, né? De aprender a palavra, de viver, de ser essa palavra viva, né? E para mim, assim, a todo momento, né? De buscar, nem sempre a gente consegue, mas buscar a todo momento. E agora mesmo eu tive a experiência, né? Que eu estava com minha pequena aqui, que tem 9 meses, né? E eu ouvindo aqui a experiência de todos, e ela chegava para dar a mamadeira, né? Eu falava, não, eu tô ocupado agora, eu tô ouvindo o pessoal falar aqui, né? Dá você aí. Ela, não, mas eu tô estudando para a faculdade. Então, esse morrer, né, da vontade e falar, não, né, mas é que eu posso ser amor também, né? Que eu posso amar ela, ela tá fazendo as provas dela da faculdade de trabalho. De vivenciar isso a todo momento, né? De amar, de viver essa palavra, porque a palavra, como diz, né, a palavra é viva, né? Então a gente tem que encarnar essa palavra para que ela produza frutos, né? Porque o falar
não gera muito fruto, mas o viver a palavra, o exemplo vivo, rende mais, né? E, assim, outra experiência para mim, que no meu ano de recuperação, eu já era padrinho lá em Lagarto, né? E a gente recebeu um senhor e na visita a família dele trocou alguns medicamentos e ele recebeu, acho que foi uns remédios controlados, né? E ele tomou bem no dia da festa de São João. Quebrou cadeira e mexeu com as mulheres e foi um transtorno total. E o Maurício pedia para mim ir pegar procurar na revista para achar os remédios. Resumindo, achava os remédios e tudo. E ele foi e me deu um soco, né, no rosto. No momento, né, os coordenadores vieram, não, vamos pegar esse cara e tal. Eu falei, não vai pegar ninguém não, vamos deixar Maurício resolver o que tiver de resolver. E reunia eu, Maurício e Paulo, né, para ver o que ia fazer com ele. E na hora ali, meu mano era de mandar embora, né? Falar, rapaz, vamos aproveitar que a agressão é para casa mesmo. Falar, rapaz, manda esse cara embora mesmo, só dá trabalho, não quer nada, não quer caminhar, não quer nada. E ali a palavra cobrava, né? Esse amor, né? Falava, não, mas aqui eu posso amar, né? E eu falava com o Maurício, falava, ó, por mim, ele não ia embora, velho. Meu mano querendo que ele fosse embora, óbvio, né? Mas para mim, fazer uma experiência bacana de viver a palavra, de conseguir viver a palavra, eu falava, não, para mim ele não vai embora. E aí Maurício falava, não, mas ele agrediu, ele tem que ir embora. E aí ia embora, e depois de uns 10 dias, quem retorna? Chorou, pediu Maurício, quem retorna? Esse cidadão retorna de novo. E quem vai receber esse cidadão? Eu. E quando eu chego lá, aí ele falava assim, rapaz, só tinha cama em cima. Ele falava assim, rapaz, eu não durmo em cima, não. Eu só durmo embaixo. Eu falava, que cara folgado. Mas amava. Pediu o menino de baixo para tirar ele para sair, para trocar a cama. E ele saía. E aí aí quando eu tava saindo, ele falou assim, ó, eu não tenho travesseiro também, não. Rapaz, que viagem desse. E ali eu pegava um travesseiro que eu tinha, que era o melhor travesseiro que eu tinha, que era de pena de ganso, e dava ele, né? E assim, ele me chamou depois disso tudo, né? Ele me chamou e falou assim, cara, eu queria te agradecer e te pedir perdão, porque eu nunca imaginava que você iria ter uma atitude dessa comigo, né? E eu falava com ele, eu falava, fulano, não sou eu mais, né? Não sou eu, porque meu homem velho era para mim te arrebentar na pancada também, né? Mas quando a gente quer uma mudança de vida, quando a gente quer um estilo novo de vida, são nessas pequenas coisas que nos prendem que a gente tem que mostrar, não é para ninguém, é para a gente mesmo o quanto a gente mudou. E depois, quando ele me pedia perdão, cara, me dava uma alegria tão grande, e a palavra, quando a gente fica tão livre, tão leve, tão... Então, assim, essa foi uma das experiências mais fortes, né, que ficaram para mim na fazenda, né? Esse amar, depois de ser agredido, de todo mundo querendo bater nele tudo. Então, assim, de ver que aqui fora também hoje é uma luta constante, né? Uma luta constante. Para nós ex que estão aí, para o Luiz, para o Aldo, né? Acho o nome dele. Então, e para todos que querem viver a palavra, não só para os ex, né? Mas para todos. Então, agradeço a Dona Maria Dantas, né? Pelas palavras dela, ficou bem forte aqui em mim, né? No meu coração. E a todos também, né? Que fizeram esse estado de amor, de estar ouvindo, de estar participando. E queria agradecer a cada um e dizer que estamos juntos. Um abraço a todos. Amém. Boa noite. Tá me ouvindo, Raimundo? Boa noite, Fernando. Estamos sim. Então, né, uma alegria, né, tá podendo aqui participar, mas assim, meio que corrido, porque aqui a Ara Lúcia também está aqui fazendo companhia, né? Então, me apresentar, né, me chamo Fernando, faço parte aqui do GE Aracaju, né, e falar um pouco sobre o tema aí de Maria Dantas, né? O que ficou forte para mim, né? Foi a questão da gente criar raízes profundas, né, sobre a rocha. Né, essa palavra eu já tinha ouvido, né, em outras reuniões aqui do GE Aracaju, e hoje novamente tive o prazer de escutar, né, esse trecho, né, o quanto é difícil a gente colocar a palavra em prática, né, no dia a dia, né, mas quando a gente cria raízes profundas, né, que a gente está em comunhão com Deus, a gente mesmo que escorrega, cai, mas em seguida nos levantamos, né?
Eu sou um ex também, né, daqui do GE Aracaju. Conheço o movimento dos Focolares há muitos anos também, desde a época de Mário Filmer, de Jerônimo, Ricardo, né? Eu fui gen também. E o mundo, assim, posso me dizer que me engoliu, né? Me deixei levar, né, pelo mundo. Sou de família católica e construí um muro, né? E para eu atravessar esse muro foi muito difícil, né, para chegar hoje a esse ponto de estar aqui fazendo parte com vocês, né? Então eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito agraciada pelo fato de estar renovando, né, meus votos com Deus, primeiramente, com Nossa Senhora e com essa família linda que é a Fazenda da Esperança e o Movimento do Socolar, né? Então era um pouco do que estava forte, né, dentro do meu coração, é criar mesmo essa raiz profunda. Por mais que a planta murche, seque, fique sem água, mas está ali, a raiz está ali, né? Uma hora ela vai brotar novamente. E eu posso dizer que eu estou brotando, né? Meio que diante de tantas dificuldades, também não é fácil o dia a dia, né? O dia a dia não é brincadeira, a gente tem que ter os pés no chão, colocar a palavra em prática, como venho voltar novamente, né? Não é fácil, é muito difícil, mas o dia a dia a gente vai aprendendo, né? Junto com os outros irmãos, participando desse momento, dessa reunião, e é um combustível, né? Tanto para o dia, para a noite, como para a semana também. Porque um pouquinho que a gente guarda no coração, a gente sempre vai indo além. Então é o que estava forte, né? Então, desde já agradecer a todos aí pela oportunidade e amém. Era isso. Ok? Escutou, Lu? Ok, está liberado. Pronto. Obrigado pela partilha. Tem mais alguma experiência, família? Bom, Raimundo, tem a sua diante experiência? é um pouco de comunhão sobre o tema, né? Desde que, como o Fernando falou, né? O mundo me engoliu. O mundo também me engoliu. Eu sou um ex aqui, né, do GEV Próprio A, né? E, como o Fernando disse, a gente acaba sendo engolido pelo mundo. E até que a gente retorne, né, volte esse muro, ultrapasse essa barreira, é um caminho muito difícil. Mas, assim, com base no tema que foi falado de Jesus na palavra, desde quando eu fui fazendo esse caminho de volta, eu costumava dizer, mamãe, eu rezei à noite, e quando era no outro dia que eu ia fazer a leitura da Bíblia, Jesus me respondia, mãe. Mãe, Jesus está falando comigo. Então aquilo era muito novo para mim. Aquilo era muito novo para mim, aquilo era muito maravilhoso, e eu conseguia ter experiência com Deus vivo, né? Realmente Jesus na palavra. E como eu ia tendo respostas na minha vida. Então, é tanto que a espiritualidade que a gente vive hoje, que a gente busca, e eu não sabia, né, que um dia faria parte dessa família da esperança, né, do carisma da unidade também, onde seria a vivência justamente da palavra.
né? Quando Jesus se encarna nas experiências. Então, e eu lembro muito forte, logo, acho que eu acredito que uma semana antes de fechar tudo, né? De dar antes dessa pandemia. E dava para darmos os primeiros passos, né? Pela família da Esperança. E assim, hoje, tudo na minha vida tem que ser rezado. Tudo na minha vida tem que ser rezado. Eu não poderia agir como se aquilo fosse, porque é bonitinho, tá me fazendo bem. Não. Então, eu tinha que orar, eu tinha que perguntar de Deus se aquilo realmente era verdade. E ali eu ia para Arapiraca, né? Porque tem um maninho que ele é missionário. Ele é missionário Shalom, só que ele também nos acompanha há muito tempo. E a gente gosta muito de rezar como casal, como família, né? Nós fomos em busca dessa palavra de Deus. E vinha a palavra de Deus de uma forma positiva. Mas Deus, ele apenas não fala. Ele age. Deus é concreto. Quando era no outro dia, 7 horas da manhã, nós íamos para a missa, né? Quando chegávamos na missa, aí o Natanael dizia assim, olha, aquela senhora ali, ela é do Jeverapiraca. Sério? Sério. E não tinha nem pretensão de conhecer uma pessoa, ainda mais do Jeve, né? Também. E aí a gente conhecia aquela senhora. E na hora da missa, na hora da Eucaristia, né, que a gente estava comungando, eu pedi a Deus, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E logo após a missa, ela também estava passando por alguma dificuldade, né? Uma dificuldade enorme. E ali nós fomos deixar ela em casa, porque era perto, e seguimos o dia. Quando chegou por volta de meio-dia, ela ligava para o Natanael e ela dizia assim, cadê o Raimundo? Ainda está aí? E eu atendi aquela ligação. Raimundo, eu estou passando por uma situação muito difícil e estou precisando que meu filho vá, que você possa levar meu filho daqui para a fazenda de Gararu. Então, era algo assim, que foi muito concreto para mim. Eu queria dar passos na família. E Jesus me mostrava ali, a partir daquela experiência, onde é que eu imaginava que eu fosse para Arapiraca, para uma cidade totalmente diferente, para trazer uma pessoa que viesse para a fazenda. Então, Jesus me mostrou através da palavra, mas não apenas através da palavra. Jesus foi concreto. E estou aqui até hoje, perseverando, com muita vontade de continuar, e louvando a Deus por essa família que Ele me colocou. Amém. Boa noite. Só um pouquinho do entendimento sobre a palavra, sobre o Evangelho, né, que foi falado hoje, a qual também foi tirada a palavra diária, né, que é... Um minutinho só. Quero a misericórdia e não o sacrifício, né? Lendo aqui o Evangelho, que Jesus estava passando pelas plantações onde seus discípulos tiveram fome, né? E os fariseus ficaram questionando pelo fato de ser um sábado, né? Então, isso colocando na vida hoje, é o que a gente vê, e eu peguei até um exemplo da gente religiosa, todos nós religiosos, alguns, né, digamos assim, não são todos, me veio o exemplo de tipo, passar o dia todo em orações. Como é que eu posso passar o dia todo em orações se eu não posso ver o meu irmão que está com fome? Né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aí tem até aqui, se soubéssemos o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis o que não tem culpa,
pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado, né? Então, como é que eu posso estar... É a questão do sacrifício. Eu estou fazendo sacrifício para estar nas minhas orações, mas não estou reconhecendo a vontade de Deus, que é amar o próximo, vendo Jesus no próximo. E sobre a palavra diária, hoje foi bem interessante, porque antes de eu ver a palavra, eu tinha olhado o Instagram e vi o testemunho de Eliana Ribeiro, né? E na palavra de hoje diz assim: com este sentimento, Jesus vai ao encontro dos pecadores, que somos todos nós. E ali a mãe contava um pouco da história de como era a situação de Eliana Ribeiro, né? Que Eliana Ribeiro foi resgatada pela misericórdia de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, de ouvir o testemunho dela, mas foi bem interessante. E quando eu li, que a gente tem o costume de ler a palavra diária e ouvir o vídeo do Padre Emerson na hora do café da manhã, aí eu ri quando eu vi essa parte. Jesus vai ao encontro dos pecadores. E nisso eu ri, né? Então é assim, diante de tanta luta, apesar de sermos pecadores, Deus não desiste da gente, né? Então, se Deus não desiste da gente, por que é que a gente vai desistir do nosso irmão? Né? E diz aqui: mas Senhor, eu sou miserável. E o que é que ele responde para a gente? Olha para frente e eu dou-te um coração novo. Então, a partir daquilo que a gente recebe, a gente tem como dever, eu digo como dever, da gente ter atitude com o nosso próximo, que é estar amando sempre, é ver Jesus no outro e não apenas julgando. E confiar na misericórdia de Deus, independente de qualquer que seja a nossa situação, né? Que nossos pecados já foram perdoados. Nós temos que ter plena confiança nisso e confiar primeiramente na misericórdia de Deus, que Ele não desampara a gente em nenhum momento de nossa vida, independente de sermos pecadores, independente do que tenhamos feito, né? Sempre confiar na misericórdia de Deus. Amém. 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 Mais alguma experiência, minha gente? Cadê esses voluntários? Olá, boa noite, Luciano. Oi! Boa noite a todos. Eu estava aqui em dúvida, digo, será que eu posso falar assim, ou deixa, né? Como por ser a primeira reunião, né? Mas olha, quero agradecer a você pelo convite de sempre, né? Que você fez. Peço desculpa por muitas vezes não pude atender, não é verdade? É a primeira vez participando. Quero agradecer a Maria José pelo tema belíssimo. E a cada um que contou aí as experiências, né, que tocam a nossa vida, a nossa alma, e que nos enriquece, né, nos fortalece nessa caminhada, né. Sou Rosineide, sou membro do Movimento dos Focolares também, né, há um tempinho também, bastante tempo. E assim, né, hoje, né, quando se Maria José falava do Evangelho, né, que Kiara nos diz que a gente precisa ler o Evangelho para não nos tornarmos analfabetos, né, do Evangelho, né? Que devemos nos familiarizar com o Evangelho. E é verdade. Diante das experiências da nossa vida, a gente sabe que se a gente não se preparar, não estudar, não se educar, não estiver dia a dia, né, alimentado do Evangelho, dificilmente teremos forças para prosseguir, né, para ter tantas experiências belas, para testemunhar Jesus em nossa vida, né? Porque também ela dizia, né, que Jesus está na hóstia, como também está na palavra. Então precisamos dos dois, né? Da palavra e do alimento, né? Para viver com dignidade, né, a vontade de Deus, para viver nesse amor.
Aí me lembra, sabe, assim, uma experiência que eu fiz. Eu estava vivendo um momento de dor. Tive um Jesus abandonado aqui. E então, estava no período do Genfest, né? Ou do Genfest não, o que houve o mês passado, agora que eu esqueci, é o Genfest, meu Deus. Eu sei que a gente aqui tinha uma ação para realizar, né? Os jovens aqui, o movimento, que era arrecadar alimento aqui em Aracaju. E aí, o que é que eu fiz? Naquele momento que eu estava vivendo, né, de Jesus abandonado, eu lembrava que eu poderia ajudar, dar minha contribuição. Então, eu enumerava os apartamentos todinhos daqui, que foi a Semana Mundo Unido. Na verdade, essa foi a Semana Mundo Unido. E então, eu pude enumerar todos os apartamentos. Eram 95 apartamentos. E eu interfonei para cada um. Fiquei quase 2 horas em pé, porque muitas queriam conversar, muitas queriam agradecer, porque eu dizia para elas que estava arrecadando alimento para os necessitados, que era uma ação, né, do movimento. E ali eu tinha conseguido falar com a síndica e a gente colocou uma caixa na entrada do condomínio e olha, a caixa encheu, que vieram outras e assim a gente conseguiu realmente arrecadar bastante alimento e se unir, né, está unida a aquela semana Mundo Unido. E foi interessante que quando eu terminei de interfonar, eu não sentia mais aquele peso do Jesus abandonado. Ele tinha desaparecido, aquela angústia tinha desaparecido. Só restava mesmo a alegria de estar amando. Então a gente precisa estar nessa dimensão, né? De ver que tem sempre algo para a gente fazer no momento de dor, porque só assim a gente se liberta e consegue realmente dar testemunho dessa vida de Deus que nós queremos para nós, porque é o que nos dá felicidade, que nos traz a paz, que nos dá a plena alegria. Ok? Obrigado, minha irmãzinha. Mais alguém, família? Vamos lá, tá bonito demais essa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Eu sou Paulo, responsável aqui da Fazenda de Feira de Santana, na Bahia. Fazenda Santa Dulce dos Pobres. Bem bonito aqui o ambiente, a turma, o povo baiano, muito acolhedor. Eu sou um ex de 2002 da Fazenda da Esperança. Cheguei com 18 anos. Enfim, passei todo esse processo de recuperação e desde então, há 20 anos, trabalho nessa obra, né? Sou da família da Esperança, casado, de vida comum, mas acredito que no final do mês a gente vai se encontrar também e eu vou poder me apresentar um pouco melhor. Mas foi um momento muito profundo, eu tive que sair um momento por causa das situações, né, da fazenda, que acaba acontecendo no momento que a gente está reunido. Eu me ausentei um pouco, mas para mim ficou muito forte no início, de a gente procurar Jesus na palavra, na Eucaristia, mas principalmente como a Maria Dantas falava, do ensinamento, Jesus sendo como esse pedagogo que nos ensina a como repetir também as suas próprias atitudes, né? De poder olhar em cada um que ele encontrava e poder amar cada um que ele encontrava. E assim, pensando um pouco na própria palavra de hoje, toda a experiência que a Fazenda da Esperança vem fazendo com os moradores de rua, né, que é sempre uma experiência muito, para quem está vivenciando isso, bem intensa. A gente se preocupa na hora do acolhimento, né, procura ver Jesus nas situações, mas nós que estamos vivenciando isso, rapaz, é de grande enriquecimento. Cada jovem que está aqui recebendo esses jovens, sempre é uma experiência muito profunda, muito de amor que nós estamos vivenciando. Aí eu queria partilhar assim, ontem a gente recebeu um jovem morador de rua, com muita alegria. A gente já tinha, porque esse período agora está tendo muito protocolo para acolhimento, né?
A gente prepara a turma antes, tem uma série de... Pede para a família preparar o teste, fazer vários outros exames. E aí esse rapaz apareceu para a gente ontem à noite e a gente ficou logo preocupado, né, como acolher, mas acolhemos, né, com toda a preocupação acolhemos. Infelizmente hoje já meio-dia ele quis ir embora, mas assim, de a gente ficar atento, porque ontem a própria palavra ia dizer assim, aquele que faz parte da família de Jesus é aquele que está atento aos seus ensinamentos, como a Maria Dantas nos ensinou hoje. Para mim já era oportunidade, é Jesus naquele irmão que chegava, e aí pude acolher, todos acolherem aqui, né? Porque a gente está com um grupo bom, e foi uma experiência muito enriquecedora, apesar de ele ter ido hoje embora, né? Mas a gente naquele momento entendeu é Jesus naquele jovem. É um pouco da experiência que eu queria partilhar com vocês. Agradecer, Luciano, pelo convite. Eu vi também tantas pessoas, o povo baiano está todo aqui no encontro, né? Marcela, Helenita, Isaac, uma turma muito boa que a gente sempre se encontra. Infelizmente, com essa realidade do Covid, a gente está sem se ver fisicamente, mas se vê por esse aplicativo e essas oportunidades. E a cada um que conheci hoje aí, muito obrigado. Obrigado, Maria Dantas, viu, por toda a experiência compartilhada. Como pedagoga nos ensinando, muito obrigado mesmo. Tá bom? Um abraço a todos. Tem mais alguma partilha, família? Se não tiver, Maria Dantas, eu lembro que no início ela disse que se desse tempo, contaria uma experiência. Deu tempo, Maria Dantas. Se você quiser terminar esse momento de partilhas com a sua experiência. Então, acho que são muitas falas interessantes, né? Eu quero agradecer, né? Agradecer a cada um que partilhou a sua experiência, a sua vida, né? Que nos doou, na verdade, né? Essa sua vida, né? Essa gratidão à palavra. Para mim, assim, tem uma experiência que foi muito forte, né? Assim, na verdade, eu tive vários momentos, né, de experiências com a palavra, mas uma que eu lembro agora, que eu gostaria de trazer para vocês, é baseada naquela palavra do Evangelho que diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado como acréscimo. Eu lembro que quando eu concluí o doutorado, eu fiquei, enquanto eu estava cursando o doutorado dura 4 anos, e ali, depois que eu terminei, eu fiquei pensando, e agora? O que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou trabalhar? E comecei a procurar emprego. E assim, apareceu um trabalho, né, em Tobias Barreto, comecei a trabalhar lá, depois apareceu uma outra atividade aqui em Aracaju, comecei a trabalhar, mas, assim, para mim, ainda eu não estava tranquila, né, porque realmente ainda não era aquilo que eu queria. Ao mesmo tempo, eu estava trabalhando, teve uma época que eu estava trabalhando em 3 lugares ao mesmo tempo, e tinha essa necessidade, eu tinha esse desejo, esse anseio de realmente um trabalho que me completasse como professora. E, ao mesmo tempo, tinha as coisas da obra, né? Eu lembro que, em alguns momentos, eu fiquei sem conseguir ir para a missa, sem conseguir fazer as minhas orações, sem conseguir ler a palavra.
E aí eu dizia, mas essa não é a vida que eu quero, né? Porque eu quero, antes de tudo, né, buscar o reino de Deus. E todas as outras coisas, né? Primeiro tem que vir o reino de Deus. Todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. Eu decidi, mesmo se iria comprometer a minha renda financeira, eu deixei um dos trabalhos, né? Fiquei trabalhando só em duas faculdades, né? Exatamente para ter o tempo, né? Para fazer as minhas orações, fazer as leituras e me preparar para um concurso. E, assim, isso foi no ano de 2014, né? Eu lembro que foi um ano muito difícil, mas vinha muito forte nessa frase, buscai antes de tudo o reino de Deus, buscai o reino de Deus. E aí tinha as reuniões do nosso núcleo, né, do grupo, e assim, humanamente eu estava cansada, assim, se pensasse tempo, eu não teria, mas nessa ânsia, né, não, buscar antes de tudo o reino de Deus. Então, ir para a reunião e encontrar os irmãos é buscar o reino de Deus, então eu vou. E assim, nessa dimensão de viver a palavra, de procurar o reino de Deus, em janeiro de 2015 eu prestei o concurso e fui aprovada. Depois comecei a trabalhar, né, e fiquei trabalhando agora, né, como dedicação exclusiva apenas aqui na universidade. Então, assim, essa certeza, né, que a palavra nos dá, né, de quando a gente vive realmente a palavra, Deus nos dá o cêntuplo, nos dá tudo por acréscimo. Então, assim, eu tenho muita gratidão a Deus, né? E, principalmente, depois que eu conheci o movimento, gratidão a Chiara, né? Porque ela nos ajuda nessa dimensão de compreender a palavra, de fazer essas descobertas, né, que antes era difícil para a gente, né, ter essa compreensão do Evangelho da forma como ela nos ajuda a compreender. Eu queria, assim, só para concluir, voltar ao Evangelho de hoje, que fala da misericórdia, e citar um pensamento de Chiara, que vai nos falar sobre a misericórdia. Lembrando que Jesus veio para trazer o amor, né? E ele é o Deus da misericórdia. Então, Chiara nos diz, misericórdia, eis a caridade refinada que nos é pedida e que vale mais do que o sacrifício. Porque o melhor sacrifício é este amor, que sabe também suportar, que sabe, quando necessário, perdoar e esquecer. Este é o radicalismo. Esta é a atitude sem meias medidas que se exige à nossa vida. Então, misericórdia é a caridade refinada que nos é pedida e que vale mais do que o sacrifício. Ou seja, quando a gente coloca, né, ao invés do julgamento, a misericórdia, a gente derrama o nosso coração com o perdão, né, com a misericórdia para com o outro. Então, quando, acho que foi o Aldo que falou de um pequeno desentendimento com a irmã, né, em muitos momentos, né, acontecem essas coisas, né, na vida da gente, vem o nosso humano, né, mas a gente precisa cobrir tudo com a misericórdia, né? Olhar o irmão
como Deus nos olha, né? Como Deus nos vê. Porque imagina se Deus fosse nos cobrar por cada coisinha que a gente faz, que nem sempre são coisinhas boas e belas, né? Então, da mesma forma, com a mesma medida, né, com que Deus nos perdoa, com que Deus nos olha, com que Deus nos ama, né, com essa mesma medida a gente deve, né, à luz da sua palavra, a gente deve também amar o irmão. Então, é isso, né, que eu gostaria de dizer para vocês. Estou vendo ali minha gatinha linda Berê, que agora está em Minas Gerais, que também está aparecendo ali na tela. É uma gatinha muito fofa que já passou alguns dias morando aqui em casa. Oh, amém, amém, Maria José. Muito obrigado mesmo, de coração, né? Por esse momento de luz, e realmente você foi um grande instrumento, viu? Para realmente essa noite. Eu que agradeço muito por esse dom que você foi para a gente. E também, assim, lembrar também que, como nós viemos, né, da espiritualidade, todos já sabem, mas vou reforçar, né, pode ser que alguém não saiba, né, nós viemos desse carisma, né, da unidade com os franciscanos, né? Então, para falar um pouco desse carisma nosso, da esperança, próxima reunião, dia 24, nós teremos o nosso presidente do GEB, né? É como Maria disse, uma coisa bem interessante, né? É uma nação, realmente, em um momento como esse, a gente se reúne. Então, ele lá de São Paulo, né? Vai estar aqui conosco também. E eu convido cada um de vocês a se fazer família. Eu sempre, assim, eu até falei com Emily, né? Eu sempre estou perturbando, mas, assim, como eu sempre envio em transmissões, nas minhas transmissões, né? Os convites, subindo, acaba eu estar sempre enviando para vocês. Eu vou estar sempre enviando para vocês. Eu sei a ocupação de cada um. Realmente, eu sei que não é possível sempre, né? Estar se fazendo presente, mas como uma forma de lembrete, né? Sempre que for possível, participa, certo? E se for possível, eu vou agradecer muito a presença, né, de cada um de vocês também, para também, assim, se fazer família nesse grande momento, dia 24, falando desse carisma da esperança. E também, para finalizar esse mês também, nós vamos ter um momento também muito especial com o nosso irmão aí, Paulo, que já se apresentou, né, responsável da Fazenda de Feira de Santana. E ele vai também falar um pouquinho de comunhão de almas, né? Esse tema será comunhão de almas. E aí é um momento também que vai finalizar, né, esse mês muito bacana, né, com essa comunhão de almas. E é isso. Família, muito obrigado a todos. Raimundo tem alguns avisos aniversariantes, né, do mês para falar, né, Raimundo? É Luiz. É Luiz? Eu acredito que os avisos tenham sido esses mesmo, né? Eu acho que o Luiz está com dificuldade na conexão. Os avisos são esses mesmo. Lembrando que, só reforçando, amanhã nós teremos o GEV Aracaju às 16h30, né? E nós também aqui, sempre a gente está tendo a palavra de vida daqui de Propriá aos no sábado do mês, né? E também a gente também tem a palavra de vida, né? Também a nível de Sergipe, que está sendo sempre todo segundo sábado de cada mês. E, geralmente nós iniciamos pela live, né? Pelo YouTube, no caso, às 16 horas, e logo após as 16 horas a gente tem um encontro por cidades, né? Então, também direcionado também os links também para a gente ter esse momento, né? Também para se fazer família. Então, é isso, que a gente possa também ter esse encontro sempre com a palavra, não deixar jamais, né, diante das nossas paróquias, né? Formas nós temos de realmente estar unidos a Jesus, né?
com as missas, nas transmissões das redes católicas, enfim, e realmente a gente possa ter essa grande unidade. Luciano, eu quero aproveitar também para fazer um grande convite para todos, né? Vocês já podem colocar na agenda de vocês, dos dias 20 a 23 de agosto, teremos a nossa Mariápolis online, né? O que é Mariápolis? Quem já participou de uma Mariápolis aqui? Só para ter ideia. Quem já participou? Luciano, Valmir já participou, Emily, Fernando também, Rosineide, Luiz, mais ou menos, Aidi. Então, a Mariápolis, Maria vem de Maria, Polis. Polis é cidade. Então, a ideia é que é uma cidade de Maria, e nessa cidade a gente se transporta para ali, inicialmente durante 5 dias, né, para realmente aprofundar essa vida do Evangelho, essa vida da palavra. Então, esse ano, a gente tem essa realidade diferente da pandemia, né, que a gente não vai poder se transferir para um local específico, para Arapiraca, ou para Itabaiana, ou para Aracaju, né, para Maceió, né, locais dos nossos últimos encontros. Mas nós vamos poder participar da Mariápolis das nossas próprias casas. Então, nós teremos lives no dia 20 à noite, 21 à noite, que começa na quinta. Então, quinta à noite, sexta à noite. Tem no sábado, eu não me recordo o horário durante o dia, mas também tem à noite. A prioridade é sempre à noite, porque a gente entende que algumas pessoas estão trabalhando. Então, e como tem essa realidade do virtual, a gente não tem como passar um dia inteiro na tela do computador. Mas teremos essa oportunidade também de aprofundar a palavra, né, durante esses 4 dias de Mariápolis, certo? Assim que tiver a programação com os horários específicos de cada atividade, eu vou compartilhar com o Luciano, né, vai chegar para o Luciano certamente, e ele vai estar compartilhando com cada um de vocês. Mas já coloquem na agenda de vocês 20, 21, 22 e 23 de agosto. Compromisso. Aprofundar o Evangelho, aprofundar a palavra durante a Mariápolis. Pronto. E como final, a gente sempre costuma tirar uma foto, né? Que a gente divulga tanto, né? Esse momento de reunião, né? E informou agora o Raimundo que chegamos a 38 pessoas. Foi recorde hoje, viu? Muito bem, Maria Dantas. 38 pessoas. Então, assim, eu agradeço de coração a unidade de cada um de vocês. Esse construir família juntos, certo? E aí, Raimundo sempre tira uma foto. Não sei se ele já tirou a foto, Raimundo. Vamos aproveitar essas pessoas que ainda estão. Já tirei. E agora... Eu quero com Photoshop, viu? Eu tenho que ter Photoshop, né? Não tem rugas nem nada, viu? Assim, não, gente bonita não precisa de Photoshop. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês, de modo particular, todos, viu? E Luiz agora vai consagrar esta noite e uma boa e abençoada noite para todos. Luiz, a consagração... Amém, a nós todos. Então, né, só agradecer mais um pouco, né, a Maria José, pelo tema, né? A presença de todos, né? Muito obrigado pela presença de vocês todos, né? Então vamos rezar um Santo Anjo, né? Para nós, Santo Anjo e uma Ave Maria, né? Para nós estar encerrando nosso GEV de hoje, né? E relembrando, né? Que amanhã tem GEV Aracaju também, né? Às 16h30, viu? Quem puder, vamos participar, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos reunidos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos. Boa noite. Luiz, um cheiro, Luiz. Obrigada por tudo. Obrigada a todos. Obrigada a cada um. Nós que agradecemos. Boa noite, família. Cheiro, Luciano. Boa noite. Boa noite a todos, Boa viu? noite. Muito bom. Boa noite. Um abraço Até para amanhã. todos, todo o Brasil. Um abraço, Minas Boa Gerais. noite a todos. Ana, Boa Beleza. noite. Boa Boa noite. noite. Tchau.